Tá. É agora? Estamos ao vivo, presidente. Em nome de Deus e de sua Santa Mãe, eu declaro aberta a sessão ordinária do mês de novembro da segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado da Paraíba. Nos termos do artigo 121 do CBJD, eu verifico e declaro que o quórum da comissão está completa, né, com todos os seus auditores, acompanhado do Procurador de Justiça Desportiva destacado a essa comissão. Como digo, dou uma boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, né, pelo canal do YouTube do nosso Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, e cumprimento a todos os senhores auditores e o procurador que aqui se encontram. Cumprimento a doutora Maria Eduarda, nossa vice-presidente, doutor Ricardo José, doutor Antônio Brainer Neto, doutor Abelardo Jurema Neto, o nosso procurador, doutor Alisson Vitalino, as secretárias Santa e Augusta, que são aqui, como eu sempre digo, o pulmão desse tribunal, e o nosso amigo André, que viabiliza essa sessão virtual, né? E eu sempre ressalto que o nosso TJDF foi o primeiro, ou um dos primeiros, ainda no ápice da pandemia, a voltar a trabalhar de forma virtual. Então, isso é motivo de muito orgulho para a gente. Então, para a gente não perder mais tempo, eu quero facultar, como de praxe, a palavra aos senhores auditores para que façam suas considerações iniciais, a começar pela nossa vice-presidente, doutora Maria Eduarda. Palavra com Vossa Excelência. Desejar só uma boa noite a todos e a gente tenha uma sessão excelente. Obrigado, doutora Maria Eduarda. Doutor Ricardo José, palavra com Vossa Excelência. Desejo boa noite a todos, senhor presidente, saúdo os novos colegas, saúdo também o procurador, doutor Alisson, as nossas secretárias, Santa Augusta e André, e desejando que consigamos vencer a pauta. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Antônio Brainer, palavra com Vossa Excelência. Desejar boa noite a todos, os colegas, o pessoal que está na secretaria, Santa Augusta, André, ao procurador, doutor Alisson, nós possamos concluir essa sessão com tranquilidade e sabedoria. Obrigado, doutor Brainer. Doutor Abelardo, palavra com Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente. Saúde a Vossa Excelência, ao ilustre procurador doutor Alisson, aos demais colegas auditores, aos que nos dão suporte funcional junto a esse colegiado, Augusto, André, aos presentes e aos telespectadores da plataforma virtual do YouTube. A todos a minha saudação, a minha boa noite, que a gente tenha uma sessão célere, rápida e proativa. Obrigado, doutor Abelardo. Palavra agora com o procurador, doutor Alisson Vitalino. Vossa Excelência fica à vontade para fazer suas considerações iniciais. Presidente, eu reitero todas as mensagens de que tenhamos uma boa sessão na noite de hoje. Saúdo todos os auditores, saúdo o coração pulsante desse tribunal, Santa, Augusta, o André, e de fato que a gente tenha assim uma ótima sessão iluminada e abençoada por Jesus. É isso que eu desejo. Amém, amém. Obrigado, doutor Alisson. Quero fazer a saudação aqui aos representantes das agremiações que aqui se fazem presentes, que nos assistem também, aos colegas advogados que, porventura, irão fazer uso da palavra e defender o interesse de suas agremiações aqui também, enfim, a todos que nos assistem. A nossa pauta, a gente tem algumas modificações aqui. O processo 186 e o processo 255, ambos que têm como denunciados atletas da Sociedade Esportiva Queimadense, a pedido do advogado
da agremiação, que justificadamente hoje não pôde se fazer presente, foi retirado de pauta. O auditor doutor Abelardo Jurema Neto, que é o relator desses dois processos, me parece que deferiu esse adiamento, mas quer fazer algum comentário, doutor Abelardo, sobre um deles? Fique à vontade, a palavra com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu serei muito breve. Eu fiquei surpreso com o pedido de adiamento do processo 186. O outro eu já havia deferido de plano. Eu fiquei surpreso por alguns rápidas pontificações que eu vou declinar aqui. Primeiro, esse pedido de adiamento foi protocolado, salvo o melhor juízo, ontem. A sessão já ocorreu há mais de mês, senhor presidente, e na ocasião, me lembro bem, que houve a abertura, eu que adiei o processo para a presente sessão, inclusive me comprometendo a trazer o voto, porque os autos são muito claros, mas houve o pedido de sustentação oral por um representante da agremiação, e assim foi aberto. Mas como eu não quero criar celeuma e em prestígio ao advogado, e para que se configurar algum tipo de litigância de má-fé não seja deste relator, eu estou acatando especificamente com algumas ressalvas o processo 186. O outro já está deferido de plano como pleiteado pelo nobre advogado. Pois não, doutor Abelardo. Também foi retirado de pauta, a pedido da Procuradoria Esportiva, o processo 234-2022, para melhor análise da denúncia. Não é isso, doutor Alisson? Exatamente, doutor José Gomes, exatamente. Vamos pedir a retirada de pauta para melhor análise e as correções devidas nesse processo. Perfeito. O processo 234 tem como relator o doutor Ricardo José Porto. Muito bem. Nós temos aqui três preferências. O processo 216/2022, que tem como relator o doutor Antônio Brainer Neto, esse porque tem uma sustentação oral, e nós sempre prestigiamos a agremiação que vai fazer uso da palavra, seja por seu representante, seja pelo advogado ou advogada, e a gente sempre coloca na frente para que possam fazer uso da palavra e terem o devido processo legal. Isso é mais uma homenagem que a gente faz a quem está aqui e vem para a nossa sessão. E também, em seguida, nós vamos dar aqui uma invertida na pauta, dando preferência aqui aos processos 207 e 258, que aí são de relatoria do doutor Ricardo José Porto, porque, de forma prévia, né, antecipada, ele avisou e justificou que precisará se ausentar, talvez antes do fim da sessão, por um compromisso que já tem. Tá bom? Então, vamos chamar, eu quero apregoar aqui o processo número 216/2022, o jogo Centro Esportivo Paraibano versus 13 de Maio Esporte Clube, realizado em 24 de setembro de 2022 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Sub-15. Denunciado, Centro Esportivo Paraibano em curso no artigo 191, inciso 1 do CBJD. Doutor Antônio Brainer é o relator. Me parece, tem a sustentação oral, eu pediria a André que colocasse aqui na nossa sala ou o representante da agremiação ou o advogado, não sei, que vai fazer a sustentação oral. Doutor Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, meu nobre. Presidente. Doutor Marcos, boa noite. Boa noite, presidente. Bem-vindo à nossa sala virtual, nossa sessão virtual. Uma alegria tê-lo aqui. Eu queria só, para registro, que Vossa Excelência dissesse seu nome e sua OAB, para que a gente anotasse na pauta, por favor. Pois não, Excelência. A minha OAB é 5267-PB,
E meu nome, por extenso, é Marcos Túlio Nóbrega de Carvalho. Pois não. O senhor representa quem aqui? Centro Esportivo Paraibano. Centro Esportivo Paraibano. Muito bem. Eu indago tanto a Procuradoria Desportiva como ao CSP, no caso, e a doutor Marcos, se existem provas a serem constituídas. E parte do Centro Esportivo não, Excelência. Da Pois não. Procuradoria, Direito. da Procuradoria Pois não. também não. Muito bem. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Brainer para que ele leia o relatório e, em seguida, será aberta a palavra, será facultada a palavra tanto à Procuradoria quanto ao CSP para fazer um uso, né, da palavra em sustentação oral, se assim desejar. Doutor Brainer, por gentileza, a palavra está com Vossa Excelência. Leia o seu relatório, por gentileza. Boa noite a todos novamente. Vamos lá. A Procuradoria de Justiça Desportiva deste tribunal ofereceu denúncia em desfavor do Centro Esportivo Paraibano em virtude de fatos ocorridos na partida realizada entre o Centro Esportivo Paraibano e o 13 de Maio Esporte Clube, datada de 24 de setembro de 2022, válida pelo Campeonato Paraibano de Futebol Sub-15. A presente denúncia objetivava a condenação do referido clube nas sanções previstas no artigo 191, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em síntese, aduz que a referida partida não foi realizada em razão do denunciado, Centro Esportivo Paraibano, mandante do jogo, não ter cumprido as obrigações legais impostas ao mandante da partida, a saber, a marcação do campo de jogo. A parte denunciada, devidamente notificada, não apresentou defesa escrita aos autos. Eis o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Brainer. Doutor Marcos, o senhor deseja fazer sustentação oral? Sim, Excelência, com certeza. Doutor Alisson Vitalino, o senhor quer fazer sustentação oral? Breves considerações. Então, a palavra primeiro com a Procuradoria Desportiva, pela ordem do CBJD, por 10 minutos. Doutor Alisson, fica à vontade. Inicialmente, boa noite a todos. Reitero os votos de uma boa sessão nesta noite. Cumprimento o doutor Marcos Túlio, advogado do CSP, e apenas para dizer e reiterar todos os termos, né, da nossa denúncia, haja vista, e essa temática já vem sido debatida aqui no TJD, na nossa segunda comissão, que é como se dá um trabalho esses campeonatos sub-15, né? E aqui, no caso, também nós não poderíamos, diante da súmula de jogo e da gravidade que ela nos apresentou no que pertence especificamente à desorganização proporcionada pelo clube, a gente não poderia jamais deixar passar incólume. Como foi bem relatado aí pelo ilustre auditor Dr. Brainer, o jogo não se realizou, foram dados 30 minutos de espera para, ao final, deixar de se realizar o jogo por ausência, paz, meus senhores, por ausência de marcação de campo. Então, assim, infelizmente, a súmula de jogo, por si só, ela fala, né? Ao que me consta aí, também não foi apresentado defesa escrita, apenas vai ser a sustentação do colega advogado, mas eu reitero todos os termos da minha denúncia, porque, infelizmente, este tribunal não pode deixar passar situações como essa, sob pena de estar fomentando, né, essas práticas irregulares que foram apresentadas nesta súmula de jogo. Então, eu peço, sim, a procedência total da nossa denúncia. Obrigado, doutor Alisson. Eu concedo a palavra agora, pelo prazo de 10 minutos, que é o prazo da lei e do regimento nosso, ao doutor Marcos Túlio, que representa aqui o Centro Esportivo Paraibano. Doutor Marcos Túlio, fique à vontade, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Novos auditores, novo procurador, senhoras secretárias, a todos eu desejo uma boa noite e o faço em nome da auditora doutora Maria Eduarda, que mesmo não a conhecendo de outrora, mas esse nome já me leva a homenageá-la porque é o nome da minha neta mais nova. Mas, senhor presidente, nobre relator, nobres auditores,
Eu aqui não vou discutir e não vou fazer Vossa Excelência perder o precioso tempo que tem para discutir a infração. Eu quero, sim, tentar trazer para Vossas Excelências alguns fatos, isso dentro do fundamento da lei, para que a gente consiga, na aplicação dela, fazer de forma menos gravante para o Centro Esportivo Paraibano. Eu quero antecipadamente dizer o que eu tenho certeza que não é nenhuma novidade para Vossa Excelência, que o CSP é um clube formador por excelência. Talvez seja o clube na Paraíba que mais formou atletas profissionais. E também Vossas Excelências são sábios e sabem muito bem o quanto é difícil fazer futebol paraibano. Para os profissionais e, imaginem, para os amadores. O fato ocorrido nessa partida, Excelência, não se trata mais nada e nada menos do que o CSP participava naquele mesmo dia de uma competição que era a Copa Carpina, uma competição diária. E, infelizmente, mesmo tendo solicitado a Federação Paraibana de Futebol, e aí não o fez de forma oficial, o adiamento desta partida solicitou a um funcionário que lá fosse e demarcasse o campo de jogo, coisa que não foi feita. Mas tudo bem, a infração ocorreu e aqui não estou para discuti-la. Mas a gente pode, e aí eu apelo para a sabiência de Vossas Excelências e para o bom senso, que se verifique o artigo 171 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Esse artigo, por si só, ele traz a benesse de você desclassificar o artigo 191, que, na minha concepção, é uma pena pesada, para uma pena de advertência. Mas por que advertência? Porque não existe nos autos, Excelências, nenhuma certidão de que o Centro Esportivo Paraibano seja reincidente nesse tipo de infração. Penalizar, eu sei que a pena aqui é uma pena pecuniária, mas penalizar o Centro Esportivo Paraibano por qualquer valor que o seja, eu digo a Vossas Excelências com toda sinceridade que é difícil de fazer e de cumprir. É a situação do futebol paraibano profissional, imagine Vossa Excelência, do amador. Creio eu que a pena de advertência já seria o suficiente para que isso não viesse a ocorrer. E aí sim, num futuro que Deus não faça traseiro, viesse novamente o CSP ser um reincidente nesse tipo de infração, aí sim se combinasse com as penas previstas no 191. Digo mais ainda, sendo o Centro Esportivo Paraibano e a competição, uma competição de cunho amador, esta pena ela terá que ser reduzida para 50%. Isso é lá no artigo 182 do Código que prevê essa situação. Que prevê também, Excelência, de que no 176A, de que essa pena pecuniária possa ser reduzida em 50% e que esse 50% seja, inclusive, pago em cestas básicas. Então, o CSP ele tem esses dois pontos que trazem a esses eméritos jogadores. O primeiro é que desclassifique e aplique-se a ele a pena de advertência, por ser, volto novamente a dizer, não ser reincidente em infrações desse tipo. E, em segundo, em que se aplicando a pena, que seja ela, espero que seja de valor mínimo, que ela reduzida a 50%, conforme prevê o artigo 182, ela ainda seja, e aí eu posso até citar para Vossa Excelência, é o 176A, que ela seja reduzida em 50% e que esses 50% sejam transformados em cesta básica, para que, dessa forma, Excelência, continuemos investindo e fazendo futebol amador. Eu sei que a infração não é de grande monta, não é infração de agressão, não é infração de invasão de campo. Ocorreu a infração? Sim, isso eu não posso negar, porque eu não seria nenhum maluco de trazer isso a Vossas Excelências. Mas que, nesses entendimentos, dessas prerrogativas que o Código nos traz, que Vossas Excelências, usando do bom senso,
que é peculiar, eu tenho certeza absoluta dessa comissão, faça essa desclassificação ou a redução da pena dos 50% em 50%, transformadas em cesta básica. É o que requer o Centro Esportivo Paraibano, Excelência. E obrigado novamente pela atenção. Doutor Marcos Túlio, nós aqui agradecemos a sua participação, a sua sustentação oral, e passo agora, de imediato, a palavra ao ilustre relator, doutor Antônio Brainer Neto, para ler o seu voto, e aí passaremos em seguida a deliberação e julgamento. Doutor Brainer, seu voto. Continuando, senhor presidente, demais colegas, quanto aos fatos narrados, recebo a denúncia na íntegra e passo ao julgamento de mérito. É imperioso salientar que a súmula, o relatório e demais informações apresentadas pela equipe de arbitragem gozam de presunção relativa de veracidade, servindo como meio de prova nos termos do artigo 58, no parágrafo 1º. A Procuradoria de Justiça Esportiva, reiterando o que já dito, apresentou denúncia e pugnou pela inserção do denunciado, Centro Esportivo Paraibano, na pena prevista no artigo 191.1 do CBJD, haja vista não ter cumprido com as obrigações legais estabelecidas, que no caso em concreto seria a marcação do campo de jogo. O artigo determina o seguinte: deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigação legal. A pena é multa de R$ 100 a R$ 100.000, com fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Nesse passo, é sempre bom ressaltar que o mandante do jogo é o responsável por providenciar os equipamentos coletivos e os profissionais competentes necessários à realização do certame. Faz-se mister também considerar que, por se tratar de campeonato amador e que os atletas que o disputam são adolescentes, compreendo que as penas aplicadas nesse caso devem ter caráter muito mais pedagógico do que propriamente punitivo, tendo em vista o caráter de desenvolvimento, socialização e formação de caráter e espírito coletivo dos jovens atletas. Assim, analisando detalhadamente o caderno processual, percebe-se efetivamente o descumprimento da obrigação estabelecida, ocasionando a não efetivação da realização da partida. Reitero que esse é o ponto principal, senhor presidente e demais auditores. A partida não foi realizada por ausência da marcação do campo de jogo. Entendo também ser necessária a observância do artigo 182 do CBJD, e eu peço escusas até porque o nobre advogado já fez a leitura do artigo, em que as penas seriam reduzidas pela metade caso a competição seja entre atletas não profissionais. Sendo assim, no que tange a todo o caderno processual, acolho a denúncia no sentido de aplicar ao Centro Esportivo Paraibano a pena de multa no valor de R$ 500, em observância ao disposto no artigo 182 do CBJD, reduzo na metade a pena estabelecida, fixando-a em definitivo no valor de R$ 250, senhor presidente. No final, eu queria só que nós refletíssemos, e acho até interessante o que o advogado levantou, mas eu, senhor presidente, ainda entendo que não teria a condição de transformar esse valor aplicado em prestação, medida de interesse social, uma vez que o parágrafo 2º do artigo 176A, citado pelo advogado, ele verbera a critério e na forma estabelecida pelo presidente do tribunal, e desde que requerido pelo punido, até a metade da pena pecuniária imposta poderá ser cumprida por meio de medida de interesse social. Então, seria mais uma decisão, a meu ver, senhor presidente, do presidente quando do cumprimento e pagamento da multa estabelecida. Então, reiterando, senhor presidente, e finalizando, aplico ao Centro Esportivo Paraibano pena de multa no valor de R$ 500, em razão do 182, reduzo em R$ 250. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Brainer. Como vota a doutora Maria Eduarda? Acompanho o relator. Doutor Ricardo? Também acompanho, presidente. Doutor Adelardo? Eu acompanho, senhor presidente, o voto do relator, parabenizando o advogado pela bela sustentação oral, apenas lembrando que, infelizmente, em que pese a pujança de seus argumentos, há também que se considerar o prejuízo da parte adversa, né? Não há como fugir do entendimento do ilustre relator. Acompanho na integralidade.
Também voto com o relator e proclamo o julgamento por unanimidade, que a denúncia foi acolhida e, nos termos do voto do relator, o Centro Esportivo Paraibano foi multado em R$ 500, com a redução de 50% do artigo 176, então um valor final de R$ 250. Quanto à sugestão e o pedido do advogado, do ilustre advogado, sobre transformar em cesta básica, até, salvo melhor juiz, o Dr. Brainer falou que até a metade da punição poderia ser feita a critério do presidente do Tribunal de Justiça. Nós poderemos levar, doutor Marcos Túlio, esse pedido de Vossa Excelência ao doutor Hermano, que é o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva, que é uma pessoa extremamente humana e muito voltado para a prática pedagógica que um campeonato sub-15 requer, como ressaltou o ilustre relator, e sugerir que até a metade desse valor, que é o que permite o CBJD, seja convertido, certo, numa medida como a que o senhor sugeriu. Tá bom? Então, muito obrigado por sua presença. Nossa sessão, nossa segunda comissão aqui vai estar sempre aberta à sua visita e ao seu trabalho. Excelência, muito obrigado pela atenção, não só ao senhor, como à Procuradoria, como a todos os secretários e todo o membro dessa comissão. Muito obrigado. André, por favor, pronto, já pedi retirar, ele está dispensado. E vamos agora para os processos 207 e 258, que são, respectivamente, da relatoria do doutor Ricardo José Porto, por conta de um compromisso, né, previamente agendado, e ele nos avisou e justificou. Então, o processo 207, /2022, Spartak João Pessoa Futebol Clube versus Associação Desportiva Guarabira, realizada em 18 de setembro de 2022, pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da 2ª Divisão. O denunciado foi o Spartak João Pessoa Futebol Clube, incluso no artigo 206, combinado com 191, inciso 1 do CBJD. Indago se existe alguma inscrição para o uso da palavra por representante da agremiação. Presidente. Não, presidente. Não? Então, pergunto de antemão, para otimizar, se doutor Alisson vai fazer uso da palavra. Não, Excelência, a denúncia é autoexplicativa, não tem muito o que acrescentar, não. Então, doutor Ricardo, o senhor já pode ler o seu relatório e o voto. Falando com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos e passo ao processo 207 de 2022 e trata-se de denúncia apresentada pela Procuradoria de Justiça Desportiva deste tribunal em desfavor do Spartak João Pessoa Futebol Clube, por infração aos artigos 206, combinado com 191, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A denúncia, senhor presidente e colegas auditores, narra que, de acordo com a súmula, informa que a partida atrasou em 24 minutos o seu início e 5 minutos o reinício, no segundo tempo, devido à falta de policiamento no estádio. A parte denunciada, Spartak, devidamente notificada, não apresentou defesa escrita, tampouco manifestou-se em sessão de julgamento. Esse é o relatório e eu passo a decidir. Ante os fatos narrados, recebo a denúncia na íntegra e passo ao julgamento do mérito. Inicialmente, é importante salientar que a súmula, relatório e as demais informações apresentadas pela equipe de arbitragem gozam de presunção relativa de veracidade, servindo como meio de prova nos termos dos artigos 58 e seu parágrafo 1º do CBJD. Com relação à denúncia ofertada em face do Spartak João Pessoa Futebol Clube, a douta Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou em desfavor do citado clube e pugnou pela inserção no artigo 206 do CBJD, haja vista ter atrasado em 29 minutos, sendo 24 no início da partida e 5 no reinício da partida. Nobres julgadores, as provas encartadas aos autos, bem como a inércia da parte denunciada em contrapulas,
reforça a tese autoral, ou seja, demonstra claramente que a agremiação denunciada incorreu na penalidade prevista na norma, como bem narrou a peça acusatória. Nesse sentido, o Código Brasileiro Desportivo narra que, ao artigo 206, que eu vou dispensar a leitura, que já é de conhecimento de Vossas Excelências, e assim continua. Nesse passo, como relataram anteriormente na súmula, pelas provas aportadas e pela sua presunção relativa de veracidade, ao nosso sentir, efetivamente houve um atraso em 29 minutos, sendo 24 minutos no início da partida e 5 minutos no reinício da partida. Nesses termos, acolho a tese da Procuradoria de Justiça Desportiva para imputar ao clube denunciado Spartak João Pessoa Futebol Clube a multa no valor de R$ 100 por minuto de atraso, totalizando R$ 2.900, em referência ao artigo 206 do CBJD. Com relação ao artigo 191, a douta Procuradoria apresentou denúncia de desfavor do mesmo denunciado e pugnou pela inserção deste na pena prevista no artigo supracitado, tendo em vista a ausência de policiamento no Estado, como referenciado na súmula. Como já pontuado, as provas encartadas aos autos, bem como a inércia da parte denunciada em contrapor, reforça a tese autoral, repita-se, ou seja, demonstra cabalmente que a agremiação denunciada incorreu na penalidade prevista na norma, como bem narrou a peça acusatória. E, nesse sentido, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva narra que aí o artigo 191, também eu vou dispensar a leitura, que já é de conhecimento de Vossas Excelências. Por fim, como relatado anteriormente na súmula, pelas provas aportadas e sua presunção de veracidade, efetivamente, ao nosso sentir, houve a ausência de policiamento na partida, incorrendo em atraso. Sendo assim, acolho a tese da Procuradoria de Justiça Desportiva para imputar ao clube denunciado Spartak João Pessoa Futebol Clube a multa no valor de R$ 300, nos termos do artigo 191 do CBJD. E, por fim, determinar a notificação da parte denunciada para a juntada do comprovante de pagamento no prazo de 3 dias, como preceitua o artigo 42, parágrafo 2º do CBJD. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Como vota a doutora Maria Eduarda? Eu sigo o relator. Doutor Brainer? Eu sigo o relator também, senhor presidente. Doutor Abelardo, me parece que teve algum problema técnico, né? Saiu. Doutor Ricardo, só um esclarecimento. Foi o artigo 206 e o 191, não é isso? Exatamente, presidente. Ambos combinam multa. Né? Essa multa que Vossa Excelência combinou foi com base no 191 ou já a conjugação de ambos? Porque me parece que houve atraso. Né? Houve um atraso, né? Sim. E do início da partida e no reinício da partida, certo? Em 29 minutos, cumulando. E também houve ausência de policiamento no estádio, né? Então, eu imputei duas penas, 2.900, né? Por 100 reais. Entendi. Sim, perfeito. Pronto. Aí, a dúvida que eu tenho é o seguinte, isso aqui é segunda divisão, não é isso? Segunda divisão. Perfeito. É porque a gente também viu agora um de sub-15, então... Exatamente. Eu entendi. Com o relator. Voto com o relator. Perfeito. Então, nos termos do voto do relator, por unanimidade, no processo 207/2022, foi condenado Spartak João Pessoa Futebol Clube a pena de R$ 2.900 e mais R$ 300, com base no artigo 206, combinado com 191, inciso 1 do CBJD. Passo, em seguida, a outra preferência do doutor Ricardo, que é o 258/2022, o jogo Associação Desportiva Guarabira versus Serra Branca Esporte Clube, realizado em 13 de outubro de 2022 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Segunda Divisão. Denunciado Silvio Severino da Silva, atleta do clube Associação Desportiva Guarabira, em curso 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, e do clube Associação Desportiva Guarabira, em curso 206 do CBJD. O relator, doutor Ricardo José, pergunta a Augusto e a Santa se tem alguma inscrição para a defesa da agremiação e do atleta.
Não, presidente. Não. Indago a doutor Alisson Vitalino, procurador esportivo, se tem alguma prova a produzir e se quer fazer uso da palavra. Não, Excelência. Eu vou manter a mesma temática da denúncia anterior, denúncia autoexplicativa, e vamos seguir. Muito bem. Então, diante disso, eu peço ao ilustre relator que leia o relatório e, em seguida, continue como voto para deliberarmos em seguida. Falaram com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Vamos agora ao processo 258 e, assim, consta o relatório. O Procurador de Justiça Desportiva deste tribunal ofereceu denúncia em desfavor da Associação Desportiva Guarabira por infração ao artigo 206 do CBJD e do atleta Silvio Severino da Silva, por infração ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Na denúncia, embasada na súmula da partida, que houve atraso devido à equipe da Desportiva Guarabira não retornar ao campo de jogo no horário previsto. No que concerne ao atleta Silvio Severino da Silva, assim denota: expulsei o atleta citado por conduta violenta ao golpear com o punho o rosto do seu adversário fora da disputa de bola. As partes denunciadas, devidamente notificadas, não apresentaram defesas escritas, nem tampouco manifestaram-se em sessão de julgamento. Eis o relatório e eu passo a decidir. Ante os fatos narrados, recebo a denúncia na íntegra e passo ao julgamento do mérito. Inicialmente, salientes que assumam o relatório e as demais informações apresentadas pela equipe da arbitragem gozam de presunção relativa de veracidade, servindo como meio de prova nos termos do artigo 58 e seu parágrafo 1º. Com relação à denúncia apresentada em face da Desportiva Guarabira, a doutora Procuradora de Justiça Desportiva a apresentou e pugnou pela inserção deste na pena prevista do artigo 206 do CBJD, haja vista ter atrasado em 4 minutos o reinício da partida. Nobres julgadores, as provas encartadas aos autos, bem como a inércia da parte denunciada em contrapô-las, reforça a tese autoral, ou seja, demonstra cabalmente que a agremiação denunciada incorreu na penalidade prevista na norma, como bem narrou a denúncia. E aí eu vou pedir licença para não ler o artigo 206, que já é de conhecimento de Vossa Excelência, e acabamos de julgar um caso similar. Nesse passo, como relatado anteriormente, na súmula, pelas provas aportadas e pela sua presunção relativa de veracidade, ao meu sentir, efetivamente houve atraso em 4 minutos no reinício da partida. Sendo assim, acolho a tese da Procuradoria de Justiça Desportiva para imputar ao clube denunciado a multa no valor de R$100 por minuto de atraso, totalizando R$400. Com relação à denúncia em face do atleta Silvio Severino da Silva, narra a súmula, como já relatado, que o atleta foi expulso aos 31 minutos do segundo tempo, constando na súmula que expulsei o atleta citado por conduta violenta ao golpear com o punho o rosto do seu adversário fora da disputa de bola. Assim, a Procuradora de Justiça Desportiva pugna pela condenação na pena prevista no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. As provas aportadas aos autos, bem como a inércia da parte denunciada em contrapô-las, na minha visão, reforça a tese autoral, ou seja, demonstra cabalmente que o denunciado incorreu na penalidade prevista na norma, como bem narrou a peça acusatória. O artigo 254-A assim diz, isso eu vou pedir, venha para a lei, que é uma situação que não é muito peculiar. Artigo 254-A. Praticar agressão física durante a partida prova equivalente. A suspensão de 4 a 12 partidas, a pena, provas é o equivalente se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, enfim, e assim prossegue. O parágrafo 1º. Constitui exemplo de infração previsto neste artigo sem prejuízo de outros. Inciso 1, que é justamente o inciso que se enquadra à situação que nós estamos analisando. Desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Ora, como supracitado, analisando as provas apostadas aos atos, vê-se que o denunciado se enquadrou na imputação citada, devendo ser sancionado.
Nesse sentido, acolho a denúncia apresentada em face do denunciado e imputo a pena de suspensão por 4 partidas por infração ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Por fim, determina a notificação da parte denunciada, no caso a agremiação, para juntar do comprovante de pagamento no prazo de 3 dias, como preceitua o artigo 42, parágrafo 2º do CBJD. Esse é o voto, senhor presidente. Doutor Ricardo, obrigado. Como vota a doutora Maria Eduarda? Sigo o relator. Doutor Brainer? Integralmente com o relator, senhor presidente. Doutor Abelardo, infelizmente o senhor não vai poder votar porque, por problema técnico, o senhor não participou do relatório. Perfeito, senhor presidente. Eu peço desculpas aos que estão nos acompanhando e ao colegiado. Tem problema técnico, mas para seguir aqui e não haver nenhum risco de qualquer alegação de anulação de julgamento, infelizmente, o seu voto não vai poder ser colhido especificamente nesses autos. Eu acompanho o relator também. Então, nos termos do voto do relator, houve a condenação o 255 do 258. Houve a condenação dos denunciados, nos termos do voto do relator, acolhido por unanimidade em julgamento da segunda comissão. Então, seguindo agora a pauta. O Ricardo quer falar alguma coisa? Senhor presidente, eu vou pedir licença a Vossa Excelência e aos demais colegas para me retirar. Como Vossa Excelência anunciou, eu tenho um compromisso e eu vou precisar me ausentar. Mas desejo uma boa noite e uma continuidade na pauta. Eu tenho certeza que vai ser vencida. Agradeço a sua prestigiosa presença e grande ajuda nossa aqui, como jurista de quilate que é. Muito obrigado, seja feliz e uma boa noite, até a próxima. Uma boa noite, até mais. Muito bem, vamos seguir a pauta agora. O processo 213/2022, jogo Guará Esporte Clube versus Diamante Esporte Clube, realizado em 24 de setembro de 2022 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Sub-15. Denunciado Ítalo Marcelo Ribeiro Vieira, atleta do Diamante Esporte Clube, em curso nos artigos 257 e 258 do CDJD. A auditora é a doutora Maria Eduarda Pereira de Nascimento. Indago a Santa e Augusta se algum representante ou advogado da agremiação se inscreveram para fazer sustentação oral. Não, presidente. Não. E aí a mesma sistemática, doutor Alisson, a Procuradoria tem provas a produzir? Tem não, e nem vou sustentar, excelência. Nem vai sustentar, então, doutora Maria Eduarda, fique à vontade para ler o relatório em seguida, já em seguida o voto. Palavra com Vossa Excelência. Tá bem. A Procuradoria de Justiça Desportiva deste tribunal ofereceu denúncia em desfavor do jogador Ítalo Marcelo Ribeiro Vieira, camisa número 4, do Diamante Esporte Clube, por ofensa aos artigos 257 e 258 do CBJD. Em síntese, consta que o atleta foi expulso por atitude antiesportiva durante a partida, no qual foi relatado no pregão, qual seja, ele confrontou seu adversário e gerou um princípio de tumulto. As partes foram devidamente intimadas, o relatório, e passo a decidir. Perante os fatos narrados, eu recebo a denúncia da douta Procuradoria na íntegra e passo ao julgamento do mérito da denúncia. No que concerne a denúncia apresentada em face do atleta, haja vista que ele foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo por ter praticado conduta antiesportiva, qual seja, confrontou seu adversário e gerou um princípio de tumulto, ou na Procuradoria de Justiça Desportiva pela condenação nas penas previstas nos artigos 257 e 258, os quais eu dispenso a leitura. As provas relacionadas aos autos, especialmente a súmula e o relatório, demonstram que efetivamente o denunciado infringiu os artigos supracitados, visto que, inclusive, não foi aportada aos autos qualquer prova capaz de contrapor. Nesse sentido, acolho a denúncia integralmente para aplicar ao denunciado, senhor Ítalo Marcelo Ribeiro Vieira, camisa número 4, do Diamante Esporte Clube Paraíba, a pena de suspensão de uma partida, conforme preceitua os artigos 257 e 258
do CBJD. Como voto? Como vota doutor Antônio Breiner? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Abelardo? Com a relatora, senhor presidente. Também concordo e voto com a relatora. Então, nos termos do voto da relatora, no processo, dos autos do processo 213/2022, foi imputada a pena de suspensão de uma partida ao senhor Ítalo Marcelo Ribeiro Vieira, atleta do Diamante Esporte Clube, em curso nos artigos 257 e 258 do CBJD. Seguindo a pauta, agora o processo 219/2022, jogo Associação Desportiva Guarabira e Desportiva Peri Lima de Futebol, realizado em 25 de setembro de 2022 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da 2ª Divisão. Denunciada a Associação Desportiva Guarabira, em curso no artigo 206 CBJD, o relator doutor Abelardo Jurema Neto. Indago se a advogado ou representante da agremiação em curso inscrito Não, para presidente. fazer a sustentação oral. Não. Não, presidente. Doutor Alisson, o senhor deseja fazer uso da palavra? Tem prova a produzir? Não, eu só lamento o descaso com que esses clubes tratam os processos. Aí está vendo a repetição do mesmo clube, possivelmente sendo punido 2 vezes, o pessoal é intimado para fazer uso do contraditório de ampla defesa e ao que me consta, trata simplesmente com desdém. Mas, infelizmente, eu reitero todos os termos da minha denúncia e segue. Eu vou terminar, vou ouvir o doutor Abelardo e depois escolher os votos. E aí eu queria fazer uma sugestão aqui para a nossa comissão, justamente para a gente ver como faria, né? Como a gente poderia fazer para tornar esse tipo de situação menos corriqueira e os clubes terem mais atenção. Então, Abelardo, na medida em que não há sustentação oral nem provas a serem produzidas, Vossa Excelência pode ler o relatório e em seguida já o voto. Obrigado, Excelência. A Justiça Desportiva, processo número 219/2022, denunciante a doutora Procuradoria de Justiça Desportiva da Paraíba, denunciado a Associação Desportiva Guarabira por suposta violação do artigo 206 do CBJD. A Justiça Desportiva da Paraíba, por meio de sua doutora Procuradoria, apresentou denúncia em desfavor da Associação Desportiva Guarabira por suposta violação do artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Prefacialmente, o artigo indicado pela INCTA Procuradoria para a configuração normativa da infração indicada na denúncia em interceptação já está colacionado aos autos em cotejo e são de ser desconhecimento desse egrégio colegiado, onde, assim, deixe de realizar as respectivas leituras e transcrições. Em breve epítome, a peça denunciatória possui escopo na partida disputada pela Associação Desportiva Guarabira, da Associação Desportiva Guarabira contra o Desportivo Peri Lima de Futebol pelo Campeonato Paraibano da 2ª Divisão, ocorrido na cidade de Sapé, em 25 de setembro, no estádio Toca do Papão. Empenho salientar que a peça denunciada foi devidamente intimada e não apresentou defesa ou ensejo de sustentação oral. Onde aqui, senhor presidente, antes de finalizar, eu me acosto totalmente à lástima do ilustre procurador. Por seu turno, a INCTA da Procuradoria assevera que o clube denunciado merece a condenação por quê? No certame em Testilha, a citada agremiação proporcionou atraso por entrar em campo 15 minutos e só iniciando a partida a partir do 16º e que não há como deixar de passar incólume, aí abro aspas, não há como deixar de passar incólume esse comportamento sob pena de fomentar tal prática nas atividades esportivas paraibanas, o que não deve ocorrer, fecho aspas. Demais expedientes de estilo adotados, os autos em cotejo apostam este relator para apreciação e manifestação. Eis o relatório, passo a decidir. Voto. Diante de todo arcabouço fato probatório de mais instrumentos que norteiam o entendimento desse relator, conheço e recebo na íntegra a denúncia em análise pelo notório atendimento e guarida aos requisitos necessários para seu processamento, passando ao respectivo crivo do entendimento meritório. Sempre de bom ouvir e ressaltar
que a súmula da partida goza de presunção de veracidade, conforme preconiza o artigo 58 do CBJD, que igualmente dispensa a leitura, sendo utilizada como meio de prova para subsidiar a coaestio ora em apreço. Revestindo uma roupagem de maior pujança probatória, a sempre zelosa Procuradoria apresentou entendimento de extrema similaridade ao caso em questão, decidido pelo Preclaro Superior Tribunal de Justiça e divulgado por meio de mídias digitais. Em entendimento recente, e aí, senhor presidente, Vossa Excelência não estava presidindo, acho que era a nossa querida vice-presidente, doutora Maria Eduarda, com a aquiescência dessa Igreja Corte, aduziu sem mistério uma análise mais acurada e detida, e aí eu vou totalmente ao mesmo caminho de doutor Alisson, seja em comissão a ser criada pela ilustre presidência, seja em sessão específica para tal desiderato, para melhor regramento em análise da dosimetria das sanções punitivas e infrações inclusas no artigo 206. Isso, senhor presidente, porque como eu estou apenas, acho que há 3 meses aqui, e já é pelo menos o quarto ou quinto processo que nós analisamos com escopo no artigo 206. Infelizmente, eu não sabia da reincidência da agremiação em questão. Então, eu assim conduzi meu voto. Ao passo que, em duvidoso e inaceitável, atos praticáveis com deliberação flagrante de procrastinação devem ser observados pela lente mais rígida e pedagógica da norma aplicada, porque estes impendem a ser rechaçados por afrontar, sem qualquer espécie razoável, a ética desportiva e aos demais princípios normativos e adjacentes que declinem a uma bela partida de futebol, para que este se revista da classificação de competição, não de uma partida descompromissada. No outro lado, casos fortuitos ou não provocados dolosamente pela parte, merecem um olhar, embora igualmente punitivo, menos repressor, o que, em nosso sentir, ocorre no caso em comento, uma vez que foi apresentada justificativa à comissão de arbitragem, esta a declinou na súmula e a mesma não apresenta prova ou indício de inverdade ou falsidade na essência de sua informação. Com isso, presidente, o que é que eu resumo? Eu não tinha conhecimento concordo com Vossa Excelência em todas as palavras, que o nosso procurador já tinha alertado para esse fato de um jogo que houve um atraso de quase 20 minutos, o que representa um quarto de um tempo normal de partida de futebol, mas aqui na súmula, e isso consta do bojo dos autos, há abro aspas, uma explicação, há um direcionamento de explicação do clube que o atraso se deveu a um problema no transporte, e isso não foi tratado como uma inverdade. Então, eu entendi como uma certa atenuância nesse olhar mais rígido, porque, inclusive, no voto meu anterior, eu reduzi, pelo entendimento proporcionado pela ilustre presidente, doutora Maria Eduarda, mas eu acho que nós temos que ser mais pedagógico mesmo, e mais um caso como esse reforça o meu entendimento. Finalizando, assim, aplicando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, acolho a denúncia para que seja aplicada a sanção prevista no artigo 206 de multa no importe equivalente a R$ 100 por minuto de atraso, totalizando o valor equivalente a R$ 1.500, devendo ser quitado e recolhido na forma legalmente adotada. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Abelardo. Como vota a doutora Maria Eduarda? Eu acompanho o relator. Doutor Brainer? Também acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Então, nos termos do voto do relator, nos autos do processo 219/2022, a Associação Desportiva Guarabira foi multada em R$ 1.500, uma vez que, conforme denúncia da Procuradoria, estava em curso no artigo 16 do CBJD. Bom, sobre o tema, eu concordo plenamente com o doutor Abelardo, com o doutor Alisson. Nós, inclusive, acho que há uns 2 anos, diante da repetição desse problema
do 206 ser um artigo recorrente aqui. Toda pauta a gente tem 2, 3 processos do 206. Obviamente que a gente não tem poder de simular alguma coisa, mas existe, digamos assim, o reiterado julgamento de casos rigorosamente iguais. Atraso, artigo 206. Então, para o campeonato profissional de primeira divisão, nós estabelecemos por minuto R$250, e para o campeonato de segunda divisão, R$100. Né? O que é que nós poderíamos fazer num primeiro momento? Eu acho que para 2023, essa comissão pode se reunir até em uma sessão administrativa nossa para revermos esses valores, atualizarmos esses valores. E uma sugestão que eu daria, evidentemente, à Procuradoria, com todas as vênias, era de saber se a agremiação na competição, não sei se existe condições, eu não vou dizer em sua história, mas na competição, né, no caso do Campeonato Paraibano de Futebol da segunda divisão, se é reincidente no caso. Porque se for reincidente, nós poderíamos aplicar uma dobra da multa. Uma dobra da multa. Certo? E aí, já na denúncia, essa seria uma sugestão, doutor Alisson, que eu até atrevidamente vou fazer ao procurador-geral, doutor Fábio Trindade, o Abelardo pode fazer isso aí também, né? E já constar na denúncia, já se procurar saber se naquela competição a equipe ela é reincidente no 206 ou em alguma outra situação que decorra penalidade. Porque se for na exata situação a reincidência, nós poderíamos... Pois não. Eu acho que isso poderia, inclusive, independentemente do pedido da Procuradoria, talvez aí com a palavra Augusta e Santos, isso poderia já vir da Secretaria, isso instruído com a certidão, ou seja, essa certidão de reincidência ou não, que seja uma praxe, seja uma rotina, porque facilitaria a vida de todos nós, da Procuradoria, dos senhores. Então, se pudesse já instruir os autos dessa forma, seria ótimo. Eu não posso falar, presidente? A secretaria pode, claro. Sim, mas é o seguinte, para a gente dar antes do procurador fazer a denúncia, oferecer uma denúncia, não vai ter como. A gente teria que estudar a súmula, ver que, de fato, aquele clube vai receber uma denúncia, entendeu? Seria, assim, a gente tinha que fazer... A não ser que ele já, quando ele fizer oferecer a denúncia, ele já venha com um pedido, aí a gente já pode encaminhar. Ele poderia fazer assim, mas não tem como, a gente vai ter que estudar a súmula, ver se aquele clube vai ser ofertado uma denúncia contra ele, para a gente poder fazer, entendeu? Eu acho, veja só, porque assim, teria que se ver, não digo as súmulas, a gente não entende, entendeu? Menos, assim, a denúncia, se aquilo ali, a gente pode ter um entendimento, mas que não seria oferecida. A denúncia, a gente está entendendo na minha posição, né? Isso poderia ser feito, tá? Digamos assim, um elencar de artigos, vamos supor, o 206, o 191, alguma coisa nesse sentido, que decorram penalidade pecuniária, né? Pena de multa, vamos dizer assim. Então, isso ser passado à secretaria, e talvez numa denúncia, aí veja só como eu estou sendo atrevido, doutor Alisson, isso é tipo de sugestão para a gente tentar fazer com que esse tipo de situação ele seja diminuído. Né? Se sugerir que, caso seja verificado pela secretaria, a partir da leitura das pautas, né, que se tem anexada, ou das súmulas, que há uma reincidência daquele ou daquele ponto, daquele artigo, ou daquela conduta, que veja-se a dobra da penalidade pecuniária. Isso pode dificultar isso, ou a Procuradoria poderia dizer isso, porque sem esse pedido da Procuradoria, eu entendo que se nós auditores julgarmos, né, a partir de uma reincidência com uma dobra diferente, uma coisa, a gente estaria julgando além do pedido, né? Seria um julgamento trapetista. Embora ainda que exista um entendimento consolidado dessa comissão, todo relator ele tem autonomia para dizer, diante desse caso aqui, eu verifiquei que há, por exemplo, uma reincidência, eu não vou aplicar os R$100 no caso da segunda divisão, eu vou aplicar 200, 250, 300, cabe ao relator.
O relator poderia, na hora, majorar, porque assim, quando a gente recebesse a denúncia, a gente poderia, no caso, já juntar lá pode. certidão. Não, se não fosse. Mas eu acho que aí, veja só, poderia, o relator poderia, mas esse agravante talvez tenha que ser falado pela Procuradoria, né? Para que não haja uma reforma para pior sem pedido da Procuradoria. Né? Para facilitar, a gente já podia... Porque sem pedido da Procuradoria, no caso, e se bem que a reforma para pior é num recurso, né? A pedido da Procuradoria, que não é reforma para pior, é provimento do recurso da Procuradoria. Não é isso? Ou então, quando a gente estivesse encaminhando a súmula, desculpa, presidente, então, quando a gente estivesse encaminhando a súmula, a gente já mandaria algum certidão dos 2 clubes que estavam envolvidos na partida. Pode também ser isso. Que já ia. O que eu queria evitar era só vem para a Procuradoria, aí eu baixo em diligência, vai para as meninas, aí as meninas vão atrás do pessoal, aí volta. Aí eu queria encurtar o caminho. Se isso já chegasse na Procuradoria minimamente com a certidão, a gente já tocava o barco. Pronto. Essa é uma sugestão, mais para que a gente possa apertar na punição. Né? Se é reincidente na competição, se é uma prática que foi feita mais de uma vez, aí sim a punição tem que ser mais célere. E aí tem que vir também a questão da execução dessa multa, do cumprimento dessa multa, que já não nos cabe. Já não nos cabe. Isso aí é um outro problema também, porque o que adianta a gente multar e se não tem o pagamento, se não há uma punição efetiva, né, de restrição de direito, por exemplo, de jogo, de alguma coisa, para a equipe, para a agremiação que foi multada. Aí a gente está aqui, com todo o respeito da expressão, enxugando o gelo. Mas vamos partir para frente, né, para a gente terminar a nossa pauta. Agora é o processo número 7 da pauta, o 237/2022, o jogo Confiança Esporte Clube versus Spartak João Pessoa, Futebol Clube, realizado em 6 de outubro de 2022 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Segunda Divisão. Denunciado é o Spartak, em curso no 206 do CBJD. Existe pedido de sustentação oral, Augusto? Não? Não, presidente, não. Doutor Alisson, provas a produzir? Nada. O senhor quer fazer uso da palavra? Também não. A matéria é exatamente a mesma, né? 206. Doutora Maria Eduarda, Vossa Excelência, por favor, leia o relatório e em seguida já o voto. Tá bem. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Esportiva em face da equipe Spartak na partida do Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Segunda Divisão contra o Confiança Esporte Clube. A peça acusatória registra que, conforme consta da súmula, o Spartak João Pessoa Futebol Clube entrou em campo com 5 minutos de atraso. Por tal razão, a Procuradoria denuncia a equipe mandante por infração ao artigo 206 do CBJD. É o relatório. Passo ao voto. Pois bem, no que concerne ao denunciado Spartak João Pessoa Futebol Clube, entende-se que o atraso do início do primeiro tempo da partida, relatado na súmula, se traduz em afronta ao artigo 206 do CBJD, o qual dispensa a leitura. Neste norte, bem como consta na súmula acostados aos autos, acolho a denúncia formalizada pela douta Procuradoria e passo a aplicação da pena. Que seja aplicada a sanção prevista no artigo 206 do CBJD com importe de R$100 por minuto atrasado à equipe denunciada, totalizando R$500, sendo este reduzido para 250 por força do artigo 182. É como voto, senhor presidente. Doutora Maria Eduarda, só um esclarecimento. Aqui no caso, Isso. É o campeonato profissional de segunda divisão, não é um campeonato amador. Então, fica R$500. Como vota, doutor Brian? Ia fazer essa observação também, senhor presidente, mas como manteve os R$500, eu acompanho a relatora. Doutor Abelardo? Acompanho a relatora, senhor presidente. Também acompanha a relatora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da doutora Maria Eduarda, nos autos do processo 237/2022, o denunciado Spartak João Pessoa Futebol Clube foi condenado ao pagamento de multa no importe de R$500 nos termos do artigo 206 do CBJD.
Muito bem, o oitavo da pauta é o número 252/2022, jogo FEMAR Futebol Clube versus Spartak João Pessoa Futebol Clube, realizado em 9 de outubro de 2022, pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Segunda Divisão. Denunciados: Gabriel Antônio da Silva, atleta do FEMAR Futebol Clube, impulso no 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. E Lucas da Silva, auxiliar técnico, também do FEMAR Futebol Clube, em curso no artigo 243F, combinado com 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O relator é o auditor Antônio Brainer Neto, Antônio de Arruda Brainer Neto. Indago se existe inscrição de advogado ou de representante da agremiação ou dos denunciados para sustentação oral. Não, presidente. Doutor Alisson, tem prova a produzir? Não. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Apenas reiterar o uso na íntegra do que prevê o CBJD, porque aqui estamos diante de fatos graves, né, que foi até o uso de soco no adversário, o outro cidadão da comissão técnica lá xingando a arbitragem. Então, assim, que seja de fato usado o CBJD para que sirva de exemplo às possíveis punições nos dois denunciados, somente. Então, doutor Brainer, diante do declinado de doutor Alisson, né, de fazer a sustentação oral, só fazendo essas observações e não tendo provas a produzir, Vossa Excelência já leia o relatório e, em seguida, o voto, por gentileza. A Procuradoria de Justiça Desportiva deste tribunal ofereceu denúncia em desfavor de Gabriel Antônio da Silva, atleta do FEMAR Futebol Clube, e Lucas da Silva, auxiliar técnico do FEMAR Futebol Clube, em virtude de fatos ocorridos na partida realizada entre o FEMAR Futebol Clube e Spartak João Pessoa Futebol Clube, datada de 9 de outubro de 2022, válida pelo Campeonato Paraibano de Futebol da Segunda Divisão. A denúncia objetivava a condenação do atleta Gabriel Antônio da Silva nas sanções previstas no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em razão do referido atleta ter sido expulso do campo do jogo aos 6 minutos do primeiro tempo, após ter atingido o peito do seu adversário com um soco, usando força excessiva fora da disputa de bola. Por outro lado, também visa esta denúncia a condenação de Lucas da Silva, auxiliar técnico do FEMAR Futebol Clube, como incurso nas infrações previstas no artigo 243F, combinado com o artigo 258, parágrafo 2º, 2 do CBJD. Tal denúncia ocorre em razão deste nacional ter sido expulso do campo de jogo após proferir xingamentos e ameaças direcionadas à árbitra assistente, bem como ao juiz do jogo. As partes denunciadas, devidamente notificadas, não apresentaram defesa escrita aos autos. Eis o relatório ao qual passo a decidir. Ante os fatos narrados, recebo a denúncia na íntegra e passo ao julgamento de mérito. Inicialmente, é imperioso salientar que assumo o relatório e demais informações apresentadas pela equipe de arbitragem gozam de presunção relativa de veracidade, servindo como meio de prova nos termos do artigo 58, em seu parágrafo 1º. Quanto ao denunciado Gabriel Antônio da Silva, a Procuradoria apresentou denúncia e pugnou pela inserção do denunciado nas penas previstas no 254-A, parágrafo 1º, 1 do CBJD, em razão do mencionado atleta ter sido expulso de campo por ter desferido um soco no seu adversário usando força excessiva sem disputa de bola. O artigo 254-A, ele prevê expressamente praticar a agressão física durante a partida, prova ou equivalente. E o parágrafo 1º constitui exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outro, desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes. Analisando detalhadamente a documentação e ao relatado na súmula, pelas provas aportadas e pela presunção de sua veracidade, conclui-se que o atleta Gabriel Antônio da Silva praticou agressão física direta contra o adversário, tendo sido expulso da partida após desferir o soco, com o uso de força excessiva, enquadrando-se claramente na tipificação apresentada da denúncia. Ressalta-se que tal fato ocorreu aos 6 minutos do primeiro tempo do jogo. Assim, acolho a denúncia para que seja aplicada a sanção prevista no 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, determinando a suspensão de 4 partidas ao denunciado Gabriel Antônio da Silva. Quanto ao denunciado Lucas da Silva, auxiliar técnico da FEMAR,
A Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou denúncia e pugnou pela inserção do denunciado nas penas previstas no 243-F e 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, em razão do mencionado auxiliar técnico ter sido expulso do campo de jogo por xingamentos e ameaças de forma assintosa e desrespeitosa contra a arbitragem, bem como continuar com as ofensas mesmo após sua expulsão do campo de jogo. Vejamos as citadas normas em verbes. Aí eu vou tentar resumir: o 243-F é ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. E o 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva notificada pelas demais regras deste código, tais como a ameaça. Nesse passo, como relatado anteriormente na súmula, pelas provas aportadas e pela presunção de sua veracidade, aduz-se que o nacional Lucas da Silva foi expulso do campo de jogo por ter gritado de forma assintosa, desrespeitosa e ameaçadora contra a equipe de arbitragem, bem como ter continuado com suas ofensas mesmo após a expulsão do campo de jogo, ofendendo a honra dos árbitros, bem como os ameaçando, ferindo diretamente tanto o artigo 243-F quanto o artigo 258, parágrafo 2º, 2 do CBJD. É de se ressaltar a assintosa e desrespeitosa agressão direcionada a árbitro assistente, uma vez que, conforme descrito na súmula do jogo, o denunciado verberou, abre aspas, você tem sorte de ser mulher, senão você ia ver. E, em passo seguinte, afirmou, abre aspas, fechou a mão, armando um murro em direção à árbitra assistente e disse, quero pegar você. Inadmissível e repugnante esse tipo de comportamento, merecendo reprimenda imediata por parte deste tribunal. Assim, acolho a denúncia para que seja aplicada a sanção prevista no 243-F, combinada com 258-2 do CBJD, determinando a suspensão de 6 partidas ao denunciado Lucas da Silva, bem como aplicando uma multa no valor de R$500. Por fim, deve ser notificada a parte denunciada Lucas da Silva para a juntada de comprovante de pagamento de multa, da multa aplicada no prazo de 3 dias, como preceitua o 42, parágrafo 2º do CBJD. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Brian. Como vota a doutora Maria Eduarda? Acompanho integralmente o relator. Como vota o doutor Abelardo? Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Doutor Brian, acompanho Vossa Excelência parabenizando pelo voto. Um voto, acima de tudo, corajoso. Um voto que não só pune de forma severa atitudes e comportamentos que precisam ser realmente banidos do futebol, como também uma ameaça desvelada, né, de agressão a uma senhora, a uma jovem senhora, a uma mulher. Então, Vossa Excelência foi de uma felicidade muito grande, e eu parabenizo, proclamando por unanimidade o julgamento do artigo 252, aliás, do processo 252/2022, em que os denunciados Gabriel Antônio da Silva, atleta do FEMAR, foi punido com 4 partidas de suspensão, e o auxiliar técnico Lucas da Silva, também da equipe do FEMAR, foi punido com 6 partidas de suspensão, além de multa de R$500, nos termos do 243-F, combinado com o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Muito bem. O 11, que é o penúltimo processo nosso, o 268/2022, Jogo Internacional Esporte Clube dessa Associação Esportiva VF4, realizado em 17 de outubro de 2022 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. O denunciado foi o Internacional Esporte Clube, impulso no artigo 191, inciso 1 do CBJD, doutora Maria Eduarda é a relatora. Indago a Santa e a Augusta se tem inscrição para citação oral de representante da agremiação ou advogado. Doutor Alisson, tem provas a produzir? A Procuradoria tem provas a produzir? Tenho não, Excelência, apenas destacar que os 2 últimos processos são do Campeonato Paraibano Feminino de Futebol, mas o comportamento errôneo se repete não só nesse como nos outros. Ele meio que traz uma similitude com os sub-15, desorganização, atraso, enfim. Então, não tem o que acrescentar, não. Tanto a súmula como a denúncia são bem claras, autoexplicativas. Então, vamos seguir. Então, nesse passo, doutora Maria Eduarda, Vossa Excelência
já pode ler o relatório e em seguida o voto. Palavra com Vossa Excelência. Tá bem. A Procuradoria de Justiça Desportiva deste tribunal ofereceu denúncia em desfavor do Internacional Esporte Clube por violação ao artigo 191, inciso 1º do CPJD. Em síntese, consta na súmula e relatório da partida do jogo entre o Internacional Esporte Clube e a Associação Esportiva VF4 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, foi relatado que o clube denunciado realizou o jogo de futebol desprovido de gandulas. As partes foram intimadas, eis o relatório. Da denúncia apresentada em face do Internacional. No que concerne a denúncia apresentada, o clube realizou a partida desprovido de gandulas, incorrendo no artigo 191, inciso 1 do CBJD. Vejamos, o artigo 191 fala que deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento da partida, no caso da obrigação legal, que seria apresentar os gandulas para o pleno funcionamento do jogo. As provas colacionadas aos autos, especialmente a súmula e o relatório, demonstram que efetivamente o denunciado infringiu no artigo supracitado. Por fim, achando clara a transgressão cometida, voto pela aplicação das penas e acolho a denúncia para aplicar ao denunciado Internacional Esporte Clube multa de R$200. E, por fim, que deve ser noticiada a parte denunciada para a juntada de comprovantes de pagamento no prazo de 3 dias. É como voto. Obrigado, doutora Maria Eduarda. Como vota, doutor Brainer? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Abelardo? Com a relatora, senhor presidente. Acompanho também o voto da relatora e anuncio que, por unanimidade, o Internacional Esporte Clube, denunciado no artigo 191, inciso 1 do CBJD, foi condenado ao pagamento de multa de R$200 nos autos do processo 268/2022. E, concluindo a nossa pauta, o 12º processo dela, que é o de número 274/2022, o jogo foi o Grêmio Recreativo Serrano versus a Associação Atlética Portuguesa, realizado em 19 de outubro de 2022 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Denunciados: Grêmio Recreativo Serrano, em curso do 191, inciso 1, e a Associação Atlética Portuguesa, em curso no artigo 203 do CBJD. O auditor, mais uma vez, é o doutor Antônio Brainer Neto, que hoje trabalhou um bocado em doutor Brainer. Mas a gente tem a segurança... Está tranquilo. A gente tem a segurança de um julgamento cirúrgico, objetivo, muito técnico. Então, eu indago a Santa e a Augusta se tem inscrição de advogado ou de representante das agremiações denunciadas para sustentação oral. Não, tem não. Tem não. Doutor Alisson, provas a produzir pela Procuradoria. Não, e não vou sustentar, apenas fazendo uma única observação, que estamos diante de um caso, pelo menos para mim, da utilização de um novo artigo, que é o 203. A denúncia é fundamentada, em parte, nesse artigo, o 203, por a partida deixar de ter sido realizada por ausência da equipe. Pasmem os senhores. O 191 e o 206, 191 e o 206 foram as vedetes da pauta de hoje, né? Eu acho que 50% ou 60% dos julgamentos aqui que fizemos envolveram tanto o artigo 191, inciso 1, especificamente o inciso 1, e o artigo 206, né? É lamentável isso, mas vamos em frente. Doutor Braga, nesse caso, o senhor, por favor, leia tanto o relatório e em seguida o voto. Palavra com Vossa Excelência. Vamos lá, senhor presidente, demais colegas auditores, procurador. Realmente é um caso diferente, para não dizer atípico, da ausência de equipe em um campeonato. A Procuradoria de Justiça Desportiva deste tribunal ofereceu denúncia em desfavor do Grêmio Recreativo Serrano e da Associação Atlética Portuguesa em virtude dos fatos ocorridos na partida realizada entre o Grêmio e a Portuguesa, datada de 19 de outubro de 2022, válida pelo Campeonato Paraibano de Futebol Feminino.
A presente denúncia objetivava a condenação do Grêmio Recreativo Serrano nas sanções previstas no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por não ter cumprido obrigações legais impostas ao mandante da partida, como a completa marcação do campo de jogo e colocação de postes e bandeiras nos campos. Quanto à Associação Atlética Portuguesa, a denúncia ocorreu por infração direta ao artigo 203 do CBJD, uma vez que a referida agremiação não compareceu para disputar a partida. É o famoso WO. Destacamos que a referida partida não foi realizada. As partes denunciadas, devidamente notificadas, não apresentaram defesa escrita aos autos. Eis o relatório ao qual passa a decidir. Ante os fatos narrados, receba a denúncia na íntegra e passa ao julgamento de mérito. Imperioso salientar que assumo o relatório e demais informações de arbitragem gozam de presunção relativa de veracidade, servindo como meio de prova nos termos do artigo 58, em seu parágrafo 1º. Quanto ao denunciado Grêmio Recreativo Serrano, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou denúncia, pugnou pela inserção do denunciado nas penas previstas no 911 do CBJD, haja vista não ter cumprido integralmente as obrigações legais impostas, que no caso concreto seria a completa marcação do campo e a colocação de bandeiras de cantos. Peço licença para não ler o 191, até porque já debatemos em outras oportunidades aqui. Nesse passo, é de bom ouvir ressaltar que o mandante do jogo é o responsável por providenciar os equipamentos coletivos e os profissionais competentes necessários à realização do certame. É bom considerar também que, por se tratar de campeonato amador, entre aspas, até porque trata-se de campeonato paraibano do futebol feminino, compreendo que as penas aplicadas nesse caso devem ter caráter muito mais pedagógico do que propriamente punitivo, tendo em vista o caráter de socialização e desenvolvimento e formação dos atletas. Assim, analisando detalhadamente o caderno processual, percebe-se, sim, um efetivo descumprimento das obrigações legais estabelecidas, as quais não impediram a realização do jogo. Logo, no que tange às sanções previstas no 911 do CBJD, acolho a denúncia no sentido de aplicar ao Grêmio Recreativo Serrano a pena de advertência. No que tange ao denunciado da Associação Atlética Portuguesa, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou denúncia e pugnou pela inserção do denunciado nas penas previstas no artigo 203 do CBJD, haja vista não ter comparecido para disputar a partida, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a não realização do jogo. Vejamos o que diz a citada norma, peço licença para ler. No artigo 203, deixar de disputar sem justa causa, partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua realização ou à sua suspensão. Multa de 100 a 100 mil reais e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma regulamentar. Nesse passo, é importante uma rápida e direta reprimenda, como forma de garantir a plena e correta organização do futebol paraibano. É preciso uma atuação forte para evitar que atos amadores de planejamento e execução dos campeonatos aqui na Paraíba impeçam o correto desenvolvimento do futebol local. Assim, acolho a denúncia no sentido de aplicar à Associação Atlética Portuguesa a pena de multa no valor de R$1.000, além da perda dos pontos em disputa a favor do adversário Grêmio Recreativo Serrano. Por fim, deve ser notificada a parte denunciada, a Associação Atlética Portuguesa, para a juntada do comprovante de pagamento no prazo de 3 dias, como preceitua o artigo 42, parágrafo 2º do CBJD. É como voto, senhor presidente. Ô, Brian, mais um voto que merece toda a nossa homenagem e todo a nossa admiração pela sua objetividade e sua alta capacidade técnica de analisar o problema e dar uma solução. Uma vez eu ouvi de um desembargador que o juiz ele tem que ser um resolvedor de problema, porque o problema chega aqui e a gente tem que resolver, e Vossa Excelência, sem demérito de nenhum dos outros, consegue fazer isso com uma objetividade, com uma simplicidade imensa. O senhor resolve o problema. E de uma forma extremamente justa. Extremamente justa. Eu agradeço as palavras, senhor presidente, e os demais colegas também, e talvez pela experiência profissional de ter que resolver no sangue de uma delegacia de polícia alguns problemas, a gente tem uma experiência um pouco maior nesse sentido. Exatamente. E Vossa Excelência tem sido aqui um juiz, né, na acepção lata, né, lato sensu, né, de objetivo, justo, um verdadeiro resolvedor do problema.
Tá? E eu quero lhe parabenizar sobremaneira, não só pelo seu histórico aqui, mas sobremaneira pela sua atuação hoje brilhante. O senhor foi o camisa 10 armador e goleador aqui, fazendo essa missiva Somos uma ao equipe, senhor futebol. presidente. Somos uma equipe. Mas o senhor hoje recebeu o troféu de craque do jogo. Não tenha dúvida. Viu? Parabéns. Então, como vota a doutora Maria Eduarda? Acompanho o relator. Doutor Abelardo? Acompanho primeiramente suas palavras, senhor presidente, integralmente, nas palavras dirigidas ao nobre relator, realmente um farol aqui para iluminar esse colegiado, e acompanho na totalidade do seu voto. Eu também acompanho o relator e proclamo a decisão unânime da segunda comissão no processo 274/2022, com a condenação dos denunciados da seguinte maneira: o Grêmio Recreativo Serrano recebeu a pena de advertência, uma vez em curso, no artigo 191, inciso 1 do CBJD. Já a Associação Atlética Portuguesa, em curso no artigo 203 do CBJD, recebeu pena pecuniária, foi condenado em pena pecuniária de R$ 1.000 e perda dos pontos da partida. Muito bem. Com a graça de Deus, nós encerramos aqui a nossa pauta. Já anuncio que os processos que foram retirados de pauta estão automaticamente insertos na próxima sessão, já estão pautados para a próxima sessão, a não ser que haja alguma realmente necessidade ou algum caso que saia de extraordinário. Mas já estão pautados, e quero agora, já pelo adiantado da hora, facultar a palavra à doutora Maria Eduarda, doutor Brainer e doutor Abelardo para as considerações finais e para a gente encerrar a sessão. Né? Então, doutora Maria Eduarda, nossa vice-presidente. Vou desejar uma excelente noite a todos, que a gente tenha um bom descanso, e só agradecer também por todo o conhecimento compartilhado aqui conosco. Doutor Brainer. Só agradecer a todos e desejar uma boa noite, que tenhamos uma ótima semana. Doutor Abelardo. Vou me acostar, meus colegas, presidente, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana, e na expectativa que esse blazer amarelo da nossa ilustre vice-presidente Maria Eduarda seja o símbolo dourado da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Amém. Que seja uma profecia. Doutor Alisson, nosso procurador, fique à vontade para as suas considerações finais. Pegando a deixa do colega Abelardo, eu até esqueci no começo da sessão de pedir as minhas escusas por conta da minha voz, que se encontra um pouco rouca, diante de tanta emoção e grito no jogo do Brasil, o último jogo. Estamos ligados aqui, vidrados também na Copa do Mundo, e reitero o desejo de sucesso para a nossa seleção. Já vi aqui os comentários que na próxima sexta vai colocar time reserva para poupar os jogadores, mas, enfim, estamos confiantes. Desejo boa noite a todos e vamos em frente. Bom, agradeço penhoradamente a cada um dos auditores pelo trabalho, pela seriedade costumeira e pelo desprendimento, né, de estar aqui nesse terceiro turno de trabalho para dividir conhecimento e, acima de tudo, cuidar do futebol paraibano. Agradeço a doutora Maria Eduarda, nossa vice-presidente, doutor Ricardo José, que não está aqui, mas certamente vai receber esse abraço de gratidão, doutor Antônio Brainer, doutor Abelardo, também pelo trabalho brilhante e incessante da Procuradoria, pelas mãos do doutor Alisson Vitalino. Agradeço também demais às nossas queridas Santa e Augusta pelo trabalho, pela paciência. A André, que se empenhou muito para que essa sessão acontecesse, porque tivemos um problema técnico até a última hora, e a André, até e-mail em inglês para a plataforma, teve que encaminhar para liberar tudo a tempo, enfim. Então, André, muito obrigado também pelo seu trabalho, pela seriedade que você trata aqui o nosso tribunal. Devemos a você muito
pelo o bom andamento da nossa sessão virtual, que tem sido extremamente democrática e profícua. Também agradeço a todos que nos viram na plataforma Zoom e também, seguindo a linha dos senhores, rezar para que na próxima sessão ou o Brasil já seja hexa ou esteja ali na final, com grandes possibilidades de trazer a sexta estrela. Tá bom? Então, diante disso, eu declaro encerrada a sessão e agradeço e desejo uma boa noite a todos. André, por favor, pode encerrar a transmissão. Boa noite. Boa noite a todos.